No excelente livro de Santo Afonso de Ligório, o grande Santo Afonso de Ligório, livro este que me fez e faz muito bem, a oração Caminho para a Salvação, recomendo quem puder encontrá-lo que leia. Ele coloca várias questões baseadas em vários doutores da Santa Igreja, São Tomás e outros grandes doutores, sobre a oração, sobre a invocação dos santos e, portanto, sobre a intercessão da Santíssima Virgem Maria. São considerações que nos fazem crescer na fé e na nossa devoção. É o que lerei hoje. Este vídeo será baseado neste livro, A Oração Caminho da Salvação, com provas irrefutáveis de grandes doutores da Igreja. Ele, Santo Afonso de Ligório, põe-se a questão como título, como subtítulo deste livro. Somos obrigados a invocar os santos? Vejam só, somos obrigados a invocar os santos? O doutor angélico, São Tomás de Aquino, dizia uma coisa: cada um é obrigado a rezar, o fato de rezar, de pedir a Deus, porquanto deve procurar os bens espirituais que só por Deus são concedidos e que só podemos alcançá-los por meio da oração. Então este é um primeiro ponto. Somos obrigados a rezar. Porque muita gente pergunta, Deus sabe tudo, por que eu devo pedir? Justamente para ser humilde e agradecido. Porque nós vivemos num vale de lágrimas, fruto da desobediência, do orgulho de nossos primeiros pais, Adão e Eva, é assim que ensina a Santa Doutrina Católica. Temos o pecado original. E fomos criados por bondade de Deus e por amor de Deus. Por um excesso de glória de Deus, Ele criou as outras coisas. Ele não precisa das outras coisas. Do criado. Ele é incriado. Ele não teve início e não tem fim. Portanto, é necessário que peçamos a Ele, e como dizem várias frases do Velho e do Novo Testamento, Deus está pronto a nos ajudar e quer nos ajudar. Ele está de braços abertos como um Pai de bondade que quer a nossa salvação. Isso também deve estar sempre em nossa mente. Deus quer a nossa salvação. Agora, precisa da nossa vontade, por isso nós somos feitos à imagem e semelhança dele. O homem não é como o animal irracional. Ele tem vontade, e esta vontade deve estar submetida à vontade de Deus. E a melhor maneira de submetermos esta vontade é rezando, rezar, é pedir a Ele, como um filho pede ao pai, ajuda. Então este é o primeiro ponto. São Tomás diz, todos devemos rezar, porque devemos procurar primeiro os bens espirituais que só a Deus, só por meio dele, de Deus, são concedidos aos homens. O santo põe-se à dúvida. Devemos invocar os santos? Santo Afonso falando de São Tomás diz, o santo põe a dúvida. E é esta a resposta de São Tomás que vamos dar em sua íntegra para melhor compreensão da questão. Então, atenção. Diz São Tomás de Aquino, a ordem estabelecida por Deus, segundo Dionísio, é que todas as coisas sejam referidas a Deus por meio das últimas mediações. Ora, como os santos do céu estão próximos de Deus, a ordem da lei divina requer que nós, enquanto vivemos neste mundo e estivermos longe do Senhor, sejamos conduzidos a Ele pelos santos que são os medianeiros. E isso acontece quando Deus derrama por eles sobre nós os efeitos de sua bondade. Olha que coisa bonita. Então, o primeiro passo. Há uma ordem hierárquica colocada por Deus na criação inteira, inclusive com relação a Ele. Por isso tem as categorias diferentes de anjos, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, anjos e arcanjos, com funções diferentes. Por meio desta ordem,
é arquitetural, é correto que nós invoquemos aqueles que estão mais próximos de Deus. Isso tudo faz parte daquilo que falamos no credo sempre, a comunhão dos santos. Há uma comunhão, isto é caridade também, é a harmonia que deve haver entre nós, católicos batizados, aqueles que já morreram e estão em santidade, rezam, pedem por nós, quando pedimos a eles que peçam diante de Deus. O milagre só vem por Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Se é tão bom rezarmos nós vivos uns pelos outros, quanto mais o pedir àqueles que já estão na glória de Deus. Este é um primeiro ponto. Nossa volta para Deus deve corresponder ao curso da distribuição de suas graças. Assim como os benefícios de Deus chegam até nós pela intercessão dos santos, do mesmo modo devemos nós chegar até Deus a fim de recebermos novamente os seus auxílios por intermédio dos santos. Essa escala que falava há pouco de valores hierárquicos de chegar até Deus. Esta é a razão porque temos os santos como nossos intercessores e ao mesmo tempo como os nossos medianeiros diante de Deus, pedindo-lhes que roguem por nós. Notem as palavras, diz aqui Santa Fonte Ligório. Isto requer a ordem da lei divina. E notem igualmente estas palavras. Assim como mediante os sufrágios dos santos nos vem a graça de Deus, pelo mesmo caminho devemos nós outros voltar para Deus, a fim de recebermos novamente a sua graça por mediação deles. Isto dos santos comuns, digamos assim, não Nossa Senhora. Verão depois o papel de Nossa Senhora nisso tudo. Assim, segundo São Tomás, a ordem da lei divina requer que nós, mortais, nos salvemos por meio dos santos, a comunhão dos santos, recebendo por sua intercessão os auxílios necessários à nossa salvação. Então ele próprio, São Tomás, faz uma objeção. Se é supérfluo recorrer aos santos quando Deus é infinitamente mais misericordioso e inclinado a atender-nos, como nos dizem as Sagradas Escrituras. Deus é misericordioso e inclinado a nos atender. Então São Tomás coloca esta objeção. Então por que rezar para os santos se temos esse Deus misericordioso, onipotente e onipresente que quer nos atender? E ele próprio responde que o Senhor dispôs assim. Ele colocou uma ordem no universo que é assim. Não por defeito de seu poder, mas para conservar a ordem reta e universalmente estabelecida de operar por meio de causas segundas. Não é, diz o santo, por defeito de sua misericórdia, senão para que seja mantida a ordem que já explicamos acima. Não é? Segundo São Tomás, é verdade que devemos invocar só a Deus como autor de todas as graças. Entretanto, somos obrigados também à intercessão dos santos para observar a ordem que Deus estabeleceu sobre a nossa salvação. Isto é, que os menores se salvem implorando o auxílio dos superiores. Isso é muito bonito e muito hierárquico, coisa que o mundo de hoje detesta. O mundo de hoje é muito igualitário. Mas isso aqui não é questão nem de classe, nem de dinheiro, nada disso. É a ordem da graça. Às vezes é um humildezinho, é o Lázaro da parábola. Lembram-se da parábola do pobre Lázaro, morto, mas está lá, no seio de Abraão, na parábola. Está lá ao lado de Deus, e é a ele que na ordem da graça é melhor, está melhor pelo menos naquele momento, do que nós podemos no futuro melhorar e irmos estar ao lado dele, né, no céu. Mas é aquele pobrezinho, por exemplo, é um exemplo que estou a dar, não é? Baseando-me em Lázaro, da parábola, que está diante de Deus, e o pobre rico, o mau rico, teve que implorar a ele. Só que implorou na hora errada, já estava morto. Né? Vejam lá a parábola, vão ver melhor o resultado disso. Mas o que eu quero dizer é que uma hierarquia na ordem da graça. Na ordem dos valores da graça de quem é mais santo, quem é menos santo pede o auxílio para chegar à santidade. Segundo a lei natural, todos são obrigados a observar a ordem que Deus estabeleceu. Ora, Deus estabeleceu que os inferiores alcancem a salvação
ao implorar o auxílio dos superiores, nesta ordem da graça a qual me referi. Onde fica a intercessão de Nossa Senhora nisso tudo? Fica acima disso tudo, logicamente, porque a Nossa Senhora se deve à hiperdulia. A latria só se deve a Deus, que é a adoração. A São José, a protodulia, enquanto primeiro dos santos, pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, protetor da Santa Igreja. A Nossa Senhora, a hiperdulia, porque ela está acima de todos os santos e abaixo de Deus. Ela é a rainha dos santos e dos anjos. Se assim é, diz aqui no grande Santo Afonso Ligório, quando falamos dos santos, quanto mais não devemos recorrer à intercessão da Divina Mãe, cujas súplicas junto de Deus valem mais do que a de todos os santos do paraíso. Vejam bem, as súplicas de Nossa Senhora, por isso insisto na devoção a Nossa Senhora, no objetivo deste canal, elas valem mais do que todas as súplicas dos santos do paraíso juntos. Diz São Tomás que os santos, na proporção dos merecimentos pelos quais adquiriram as graças, podem salvar muitos outros. Coisa bonita, hierárquica, na proporção de seus merecimentos. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo e também sua mãe mereceram tantas graças que podem salvar todos os homens. Diz São Tomás, grande coisa é, para cada santo, ter a graça suficiente para a salvação de muitos. E se um tivesse tanto quanto fosse necessário para salvar o mundo inteiro, seria o máximo. E isto se encontra em Nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora. E São Bento, falando de Maria, escreve: por vós temos acesso ao Filho, por vós que achastes a graça, Mãe da salvação, para que por vós nos receba, aquele que por vós nos foi dado. Queria dizer com isso que, assim como não podemos chegar ao Pai senão pelo Filho, vejam de novo a importância de Nossa Senhora, o Filho este que é o medianeiro da justiça, assim não podemos chegar ao Filho senão por meio de Maria. E Maria como o caminho necessário para se chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a medianeira da graça e nos obtém por sua intercessão os bens que Jesus Cristo para nós mereceu. No mesmo sentido fala o grande São Tomás sobre Maria. Maria recebeu de Deus uma dupla plenitude de graça. A primeira foi o Verbo eterno, feito homem em suas puríssimas entranhas. A segunda é a plenitude da graça que, por intermédio desta Divina Mãe, recebemos de Deus. Vejam, primeiro é o Verbo eterno, a segunda é a plenitude da graça que recebemos por intermédio dela, de Nossa Senhora. E acrescenta, Deus depositou em Maria a plenitude de todo o bem. Por isso ela é cheia de graça, nas palavras do anjo São Gabriel. A plenitude de todo o bem. Portanto, se temos alguma esperança, alguma graça, alguma salvação, saibamos que nos vem por aquela que subiu inundada de delícias. Ela é um jardim de delícias para por todos os lados trescalar perfumes, ou seja, exalar perfumes. Isto é, os dons de suas divinas graças, colocado aqui no plural. Por isso, tudo o que temos de benefício de Deus, nós o recebemos pela intercessão de Maria. E por que é assim? Responde São Bernardo, porque Deus assim o quer. Deus é rei da criação, ele assim dispôs. Ele dispôs essa ordem hierárquica e assim o quer. Quer que Maria seja medianeira de todas as graças. Tal é a vontade daquele que dispôs que tudo tivéssemos por Maria. Mas a razão principal se deduz de Santo Agostinho. Maria é chamada nossa mãe porque cooperou com sua caridade para que nós, fiéis, nascêssemos para a vida da graça.
Foi com o nascimento do nosso Senhor que nós pudemos nascer para a vida da graça, que veio por meio de Maria. Como membros da nossa cabeça, Jesus Cristo. Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. Nós, corpo enquanto igreja, enquanto membros da igreja. Ela é, em verdade, a mãe dos membros de Jesus Cristo que somos nós. Porque pelo amor concorreu para que os fiéis, que são membros da cabeça de Cristo, renascessem na igreja. Por amor de Maria, ao aceitar a encarnação do Verbo, nós nascemos fiéis da igreja. Por isso, assim como Maria cooperou com sua caridade para o nascimento espiritual dos fiéis, assim também quer Deus que ela coopere por meio de sua intercessão para que possam conseguir a vida da graça neste mundo e a vida da glória no outro. E por isso a Igreja a invoca e manda saudá-la com palavras tão claras e preciosas: vida, doçura e esperança nossa, salve. Isto é belíssimo, são muitos conceitos de vários santos e talvez muito teológico este vídeo. Mas nós temos que ter estes conceitos para aumentarmos a fé em Nossa Senhora. Já há muito fiz um vídeo, já há alguns meses, em que São Luís Maria Grignon de Montfort, grande santo, apóstolo da devoção, da sagrada escravidão a Nossa Senhora, falava de como sermos melhores fiéis de Nossa Senhora. Ele dava vários pontos. E um dos pontos era o conhecimento da doutrina sobre Nossa Senhora. E aqui está. Este conhecimento faz com que tenhamos mais fé. E este vídeo também, compartilhe este vídeo com seus amigos, em suas redes sociais. Ele pode servir como meditação sobre a bondade de Nossa Senhora. Pode mudar muitas vidas. Não por quem fala, mas por quem eu estou a falar. Ou seja, pelos autores que li aqui, os grandes santos. São palavras deles, que eu apenas repeti. Lembre-se de ver abaixo deste vídeo. O objetivo deste canal é aumentarmos a devoção em todo o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Lá abaixo verá o sítio internet, o link do sítio internet. Clique, apenas por um clique, você poderá estar inscrito em missas que serão celebradas a cada primeiro sábado do mês, cumprindo assim, em parte, as outras partes vejam no vídeo sobre a devoção dos 5 primeiros sábados, mas cumprindo assim aquilo que Nossa Senhora pediu, a devoção dos primeiros sábados. Suas intenções podem lá ser escritas, ou mesmo pode escrever intenções particulares, coloque a sua intenção mentalmente, será celebrada naquela intenção, para quem se inscrever na primeira página do sítio internet. E depois, se quiser mesmo ser um membro da família do Coração de Maria, inscreva-se, tome contato conosco e nos ajude neste apostolado para converter as almas, para cumprirmos as promessas de Nossa Senhora de Fátima. Assim você será, como ela disse em Fátima, uma flor colocada por ela mesma diante do trono do Altíssimo. Salve Maria!